bem-vindos ao terceiro episódio do canal do Jax Brasil. E hoje nós vamos falar dos 5 erros que matam a jornada da AWS e também como acertar, né? Então, vamos passar por algumas dicas aí para ajudar quem acompanha o canal aqui durante a jornada, tá? Wagner, você pode começar, cara? Bom, vamos lá. Vamos falar de erros e acertos, certo? Uma coisa que é muito comum, principalmente para quem tem mais experiência, é querer se antecipar aos exames. Que a gente acha que está pronto, ou a gente acha que não vou gastar tempo com uma certificação que é de fundamentos, quando na verdade, seguir a ordem tem um resultado prático. Primeiro resultado prático, além da certificação em si, é a redução do custo das certificações. Por quê? Você começa por uma prova mais baratinha, vamos por algumas aspas, prova mais baratinha lá de $100, e esse voucher você usa para fazer a próxima, que vai te dar mais um, que vai fazer a próxima, que vai te dar mais um para fazer a próxima. Então isso é importante, porque no final das contas, aqueles $2.500 vai ficar por volta de $1.200, $1.400. A gente consegue chegar nesse número se não perder nenhuma prova, né? E lembra, falhar faz parte do processo, pessoal. Só que, nesse caso, a gente perde dinheiro falhando. Então, é importante que a gente perca menos dinheiro. A gente, a empresa que a gente trabalha e tudo. Dito isso, eu cometi esse erro. Eu fui para a prova de Associate e deu certo. Porque eu passei bem, eu passei acho que com 88%, mas mesmo assim, hoje eu compreendo que foi um erro. Se eu tivesse começado pelas Associate, eu teria não só uma boa base, a boa base eu já tinha, mas eu teria gasto menos dinheiro em todo o processo de certificação. Ir para as provas de especialidade, sem respeitar a experiência prática, sem respeitar conhecimento nas provas Associate principalmente, e eventualmente nas Professional, também pode ser um risco. Eu fiz a minha prova de segurança antes das Professional. Neste caso, eu entendo que não foi errado. Porque a Solutions Architect Professional é um exame muito difícil. É um exame que está no final da cadeia. Mas eu talvez tivesse feito a DevOps antes. A não ser porque, por exemplo, segurança, seu background Sim, em cima de segurança. É meu main business, né? Vamos dizer assim. Meu é redes. Então, assim, eu fui para specialty de redes. Cara, é um assunto que me senti confortável, né? E depois eu fui para a prova. Então, eu fiz esse caminho um pouco diferente, mas aí é uma particularidade, né? Se você... Mas está vinculado ao nosso background profissional. 20 anos de rede, né? Então, assim, cara, uma coisa tem que tirar de proveito dessa história aí. Exato, e o background facilita um determinado caminho, mas, a princípio, não queimem largado. Não antecipem os exames, porque, no final das contas, não resolve nada, você só criou uma camada a mais de complexidade, você vai se frustrar, porque são exames difíceis, e tem os difíceis e os ainda mais difíceis. Eu acho que não vale a pena. Construir o seu caminho de uma maneira sólida, só ajustando as áreas de conhecimento que são próximas, criando-se os caminhos de aprendizagem, seguindo isso, faz mais sentido, é menos caro e é um caminho mais sólido para você fazer. Por exemplo, Wagner, se o cara mexe com dados, trabalha com dados, ele pode fazer a trilha de associate, tudo de dados. Sim. Né? Depois fazer uma professional, né? Professional. Uma specialty, né? Para dados em especial não tem mais. Né? Tinha no passado tinha specialty, tinha outras, né? Tinha database, analytics, tinha data analytics. Então existiam esses exames que por algum motivo não existem mais. Mas concordo com você, porque a gente, qualquer disciplina da vida, quando você traz aquilo para o seu campo de conhecimento, fica menos difícil. E a gente tem sorte porque as specialties ainda existem. Exato.
Mas vai que surge uma nova por aí, né? Eu acho que talvez uma tendência é ter mais prós, né? Talvez. Ou fazer mais caminhos. Fazer mais paths, mais trilhas, né? Como a de Solutions, a de DevOps, né? Que aí vem de Developer, CloudOps. Acho que faz sentido. Acho que o assunto começa a ficar muito extenso, né? Os caras quebram e criam uma trilha, né? A AWS está sempre se reinventando, né? Tinha Sapion AWS, né? Eu ia fazer isso aí em SAP. E ela vai acompanhando as tendências do mercado. Então, tinha Machine Learning Specialist. Algumas ficam, né? Algumas Pô, a ficam. redes de segurança é base, né? Sim. Base para muita coisa. Capilarizado. Né? Em todas as disciplinas você usa a rede de segurança. Isso aí. Então a gente já falou, né? O que não fazer, e você falou do caminho também e como construir valor, certo? Sim. Então, vou passar a bola aqui para o Eric. Eric, estudar sem prática é um problema? É um problemão. Bom, eu, pelo menos, fazendo um disclaimer da minha jornada pessoal, quando eu vou fazer um exame, eu gosto de pensar dentro de mim que eu estou indo para assumir um cargo específico daquilo, porque isso muda a forma como eu vejo as coisas. Então, por exemplo, se eu estou estudando para uma prova da Data Engineer, por exemplo, né? Se você está vindo de um background que não tem nada de agora de dados e você só estudar o conteúdo teórico e vai fazer a prova, você pode ter 50-50 de passar mais para menos do que para mais. Mas o hands-on é algo que vai ajudar você a fixar muito bem e entender os trade-offs. Para quem assistiu os vídeos passados, né, que a gente explicou o que é o trade-off, né, daquele serviço específico. Então, por exemplo, você tem um S3, você tem dados não estruturados, você tem o seu raw data que está ali dentro, e você vai usar um Glue para catalogar esses dados, né, e você vai extrair os metadados disso. Se você nunca fez um laboratório disso, você não consegue entender as nuances do porquê disso, como é que as coisas se conectam, como é que as coisas se encaixam. Então, eu acho fundamental você sim ter prática de hands-on. Claro, estudar muito bem qual é o limite do free tier daquele serviço, né? Aonde que sai do free tier, né? Caso você tenha um budget, né? Um orçamento para poder fazer lá um pouquinho mais limitado, mas eu acho muito importante você fazer o hands-on, porque na hora que você pegar a sua certificação, é capaz de você assumir novas responsabilidades dentro de onde você está inserido. Eric, mas tem uma coisa importante que você falou. A AWS sempre se reinventa, inclusive nisso, porque a primeira versão do SysOps ele tinha um exame prático. Lembra disso? Eu fiz assim. Foi o que eu fiz também. E isso acontece. A gente pode se deparar daqui a um ano, não sei, em que uma determinada prova, como por exemplo a GenAI V2, eles colocam o prompt para você interagir com o prompt. Isso pode acontecer, porque muda. A própria generativa AI. Exatamente. É bem possível, né? É bem possível. Então, a prática é importante. A gente não pode se abstrair dela, porque ela serve para sedimentar esse conhecimento que a gente está adquirindo. Até um ponto interessante, a AWS é tão legal que assim como ela sempre vai se reinventando, pensando por esse lado, no Skill Builder, que agora é gratuito, tem aqueles Application Demonstrated, né? Aqueles, basicamente você entra no Skill Builder, você cria sua conta. Falando daqueles lá. badgezinhos roxos, né? Isso, são micro-credenciais. Atualmente são 4, até a data que a gente está gravando são 4, onde você tem um laboratório e ele está todo quebrado e você tem 90 minutos para consertar esse laboratório. Então, um deles é o de Agentic. Então, você está lá com um ambiente ali em Bedrock, todo quebrado, e você tem X tempo para poder fazer. Eu achei legal comentar isso, porque a AWS escuta a comunidade e a comunidade estava querendo, além das provas de certificação, algo que pudesse te dar uma credencial, mas algo um pouco mais na linha prática. Então, eu achei legal fazer esse disclaimer, porque até para quem não conhece o Skill Builder,
que é a plataforma da AWS de conhecimento, né? E tem muitos cursos gratuitos, muito bons. E agora, essas microcredenciais, elas também são gratuitas. Antes você tinha que assinar uma subscription que custava, acho que $20, se não me engano. Agora é aberto. Então, achei legal colocar isso. Tem outras opções também, né? Se você quiser usar sua conta, você arriscar um pouquinho mais, né? Com todos os cuidados aí, né? Controlar o budget ali, colocar alertas e tudo mais. Tem o AWS.workshops, que tem vários laboratórios ali, né? E você pode aplicar na sua conta. Ou usa com a IA. Você pode falar, cara, constrói aqui cria aqui um contexto de um laboratório que eu quero validar né, tais e tais e tais serviços, né? Então, você vai poder construir isso do zero também é bacana. E tem duas formas legais também de você poder participar. Tem se você não gosta de comunidade, não quer fazer nada disso, tem o Local Stack. Você instala o Local Stack na sua máquina, ele simula a API da AWS e você está lá interagindo como se você estivesse interagindo com o ambiente real. Mas para você, que é igual a gente aqui, gosta de uma comunidade, tem o Community Builder. E o Community Builder tem um programa de créditos. Você apresenta o que você quer fazer, por onde a coisa vai, e se você for aprovado no Community Builder, e eles têm um processo que roda uma vez por ano, para você entrar e para você se manter. Se você faz esse caminho, consegue entrar como um Community Builder, não precisa de certificação, não precisa de nada, precisa só de boa vontade para colaborar com a comunidade. Você ainda consegue $500 por ano para poder financiar seu laboratório, suas histórias. E tem outras opções, né? Tem sandbox. Então, na própria tutora Oslojo, você tem sandbox, ou seja, né, você vai ter ali um contexto onde você vai subir alguns serviços, mas ele tem os guardrails. Então, você vai ficar restrito ali àquele laboratório, mas você pode executar todo o laboratório. Tem na Easy Labs, acho que também tem. Pode ter outros também. O Slaves, patrocina a gente, hein? Bom, então falamos aí do hands-on, né? Só assistir vídeo, então, não fixa, né? Talvez não seja o melhor caminho, né? Simulado é uma ferramenta que... não usar simulados, eu vejo particularmente como um erro. Aliás, nas minhas últimas provas, eu mudei a minha estratégia. Então, eu começava com um curso, depois eu fazia simulado, aí eu via, poxa... Aí eu tirava, sei lá, 40% de simulado e falei, cara, vou ter que assistir mais 2 vezes o curso, né? E aí, na verdade, as últimas, né? Vou dizer que as 4 últimas ou 5, eu comecei pelo simulado. Aí eu via qual que era o meu nível e quais são as categorias onde eu tenho um problema, e aí eu ia para o vídeo, né? E aí ia para um laboratório. Então, colocar a engenharia reversa ainda. Eu faço isso também. Quando eu estudo com o John Gonçalo, no Tutorials do Jogo Simulados, eu vejo simulados de 2 formas, né? Eu vejo para validar o que eu não sei, então isso ajuda quando eu vou fazer um exame. Eu não quero saber o que eu sei, eu quero saber aonde tem os gaps que eu não sei, para eu poder me aprofundar nisso e testar a resiliência no exame, porque os exames da AWS são longos. E por mais que você saiba o conteúdo, se você está 3 horas sentado, se você está fazendo remoto, você não pode sair fora da câmera, tem um proctor olhando você o tempo todo pela câmera. Ninguém pode te interromper. Ninguém pode, exatamente. Então, assim, é um ambiente de muita pressão, né? E você está lendo perguntas muito grandes, então mesmo que você domine o conteúdo, vai chegar uma hora que seu cérebro começa, a sua capacidade cognitiva começa. Exato. Eu tive um branco no exame. Eu tive um branco na prova de developer. Teve uma hora que eu olhei assim para o exame e falei, o que eu estou fazendo aqui? E é sério. É engraçado, mas é sério. Sim. Foi o meu penúltimo exame. Exatamente. A gente AI que é de 4 horas. Uma questão no estudo de simulados, né? Você pode realmente ficar decorando ou você pode aproveitar para aprender. Então, assim, o importante no simulado
é você abrir as explanações. Só que você pega uma prova Specialty, uma Pro, você tem uma bela pergunta, a explanação às vezes é maior do que a resposta que a pergunta, né? Então são grandes explanações, mas é muito rico. Se você pegar e entender a explanação, cara, você vai estar aprendendo. E assim, voltando um pouco na questão do vídeo, né? Você pode às vezes fazer, cheguei a essa conclusão, você pode fazer o curso 3, 4 vezes, cara. Se você não pegar os cliques, né? As dicas, os pontos ali do simulado, entender como que as perguntas são feitas, as pegadinhas, você vai ter problema. Então, Fazer a preparação sem o simulado é aprender a dirigir de olhos fechados. Pode dar certo. Com alguém falando, vai para a esquerda, vai para a direita, acelera, freia, mas a tendência é que não dê certo. Porque a gente precisa dessa sensação real. E isso que é muito legal no Tutorials do Jogo, porque ele tem vários modos. Isso aqui não é nenhum jabá, tá, galera? Eles deram lá os vouchers tudo, mas não somos patrocinados. O ponto ele te coloca num cenário de simulação muito próximo do real. E isso é importante porque é ali onde você põe sua pressão. Parte da sua pressão, para que você não estoure na pressão dentro do exame. Porque eu tive um branco. Isso é um sinal de que a pressão estourou. Num cenário real. Deu certo, mas os Associates foi o meu pior exame. É um exame muito subestimado, o Developer. Mas os simulados me ajudaram, a preparação me ajudou. Qual que é o percentual? Assim, você chega no simulado que você fala, estou confiante. Isso depois eu vou até fazer uma dissertação em cima disso daí. Bom, para mim, eu sou um cara medroso. E eu não quero não passar. Porque é caro, porque é trabalhoso, porque todo mundo sabe por quê. O que eu faço? Eu estudo, se a minha nota de corte é 72%, né, 720 pontos, eu estudo para bater 85, pelo menos. Se o exame, como os Professional Specialty, 75% ou 750 pontos, eu estudo para bater 90. Por quê? Eu tenho gordura para queimar. Eu tenho gordura para perder no branco, que eu vou ter lá durante o exame. Eu sempre jogo 15%, 10, 15% acima, porque a gente perde alguma coisa. Na pressão, na correria, você marcou a opção errada, não deu tempo de você fazer a revisão. Então, é o que eu faço. Nas últimas provas eu comecei a criar a minha estratégia e durante a preparação com inteligência artificial. Então, converso com o Kiro, né? Todo dia a gente conversa bastante. Vocês são muito amigos. E o Copilot também são os dois que eu uso assim direto. E ele fala, né? Por exemplo, a DevOps. Eu estava com uns 85% mesmo, né? 82%. Assim. Falei, cara, você está pronto. Se você avançar muito mais, se você começa a colocar os resultados na inteligência artificial, ela acompanha o seu período de estudo, ela vai pegar os resultados que você vai tirando, você vai colocando, né, no contexto, né? Então ele vai aprender qual foi o seu pico cognitivo. E por mais que você force ali, cara, aí sim vai começar a decorar, entendeu? E aí você começa a ter um overflow, tipo assim, será que compensa eu estudar para aumentar mais 5% ou guardar essa energia para a hora da prova, né? Então, tem que ficar ali administrando isso. Né? E muita atenção às palavrinhas, né? Às vezes, eu me policio para não cometer esse erro. Eu faço aquela leitura rápida na pergunta, depois eu volto, não, calma. Aí você volta, porque são os detalhezinhos que fazem a diferença. Então, cost optimization, overhead, a pergunta sempre diz isso, só que o que acontece? Às vezes a resposta para essa pergunta está dentro da própria pergunta. E aí você tem que ler muito devagar para você sacar que a pergunta está querendo para diminuir o overhead. Então, você já está ligado. A pergunta que ele vai dar 1 milhão de coisas para você fazer
talvez seja uma overhead. Tenta buscar a AWS Managed, sei lá. E às vezes a resposta para isso já está logo em cima, entendeu? Às vezes o time ele não tem muita experiência de container, então ele quer algo fácil para fazer um deploy da AWS de modo simples e com menos overhead possível. Então você já sabe que você pode eliminar várias coisas, né? Eu acho que o ponto tem palavras-chave nas perguntas que orientam as respostas, no enunciado, que orientam as respostas. E é isso aí, cara. É enxergar essas palavras como se tivesse sublinhado, né? Quando tem well architected, fica uma beleza, porque é fácil. Porque os pilares são muito óbvios, né? Orientam muito por onde vai a coisa. Mas é bom ficar esperto nas entrelinhas. Sim. E a questão, Wagner, pô, eu estou aqui na jornada e como que eu faço para otimizar a questão de eu conseguir manter as certificações ativas, né, durante esse percurso aí? Bom, vamos lá. Porque no meu caso, cara, eu cheguei a ter 5 no primeiro ano, depois eu cheguei a ficar com uma certificação, né? Ó, deixa eu contar uma experiência que eu tive que foi muito boa. Eu estava em uma outra casa, né? Fui gerente de segurança lá na T-Systems, de segurança de nuvem, e rolou um concurso na empresa, e a primeira pessoa que tirasse o Solutions Architect Professional ia ganhar a viagem para Vegas. E isso foi junho. Não, isso foi em maio. E a minha Solutions Architect Associate expirava em agosto. Eu falei, pô, tá pra mim. Foi exatamente o que eu fiz. Por quê? É muito penoso a gente se preparar 1, 2, 3, 4 meses para poder fazer uma certificação de alto nível. Tem que entrar naquele ritmo, né? Sim, e muda muito sua rotina de vida para que você possa chegar naquilo. Aí o que eu fiz? Acho que foi abril ou maio. Aí eu estudei, marquei minha prova e fiz ela em junho. Porque eu tinha outros concorrentes, pessoas muito melhores do que eu, e eu acabei chegando na frente. Foi o que me motivou a, claro, ganhar a ida para Vegas foi maravilhoso. E foi o que me motivou a antecipar. Quando chegou em dezembro, fui para Vegas, tal, uhul, que maravilha, conheci o evento, coisa linda, maravilhosa. Eu voltei motivado. Eu preciso manter as minhas certificações ativas e eu tenho uma expirando em fevereiro, que era a minha SysOps. SysOps é versão 1 ainda. Eu vou fazer. Só que, se eu fizer a DevOps, eu renovo ela. Voltei em... Estratégia, né? Estratégia. Voltei em dezembro, início de dezembro. Final de dezembro, eu tinha feito a DevOps. Por quê? A minha principal motivação foi não fazer o exame de novo. Eu ganhei tempo que eu usei com outros exames. Eu fiz AI, e aí foi a minha trilha para Golden Jacket. Mas foi muito no fui para Vegas, estive em Vegas e não deixar a peteca cair. Aliás, eu posso deixar de pegar o gancho aí dessa questão de Vegas, né? Agora que eu conquistei a Golden Jacket, eu consegui lá da Data-Rede, né? No emprego atual, a passagem para Vegas, né? Então esse ano aqui... Parabéns da rede! Estarei no Reinvent, né? O Wagner, não sei que país que ele vai estar, enfim, se você está querendo ir para o Reinvent. E o Eric? Eu fui o primeiro Golden Jacket da Compuswall, a empresa que eu totalmente sou arquiteto de soluções, e também vou para Vegas. Vamos estar lá junto com o Jerry's, né? Jerry's o Jerry's é o idealizador da Golden Jacket, né? Então essa história é real, tá? Ele começou a criar algum camiseta e tal, o time dele, para incentivar os estudos, né? E aí chegou a criar a Golden Jacket e aí virou essa febre aí
mundial, né? Tudo muito legal. Mas talvez eu esteja, porque esse boné aqui veio de lá. Eu ganhei esse aqui no stand da Palo Alto. A gente tem um Snap muito bom, né? E, gente, vocês vão encontrar todo tipo de fornecedor. Vocês, né, que ainda não foram para o evento, vocês vão encontrar todo tipo de fornecedor, produto. É um ecossistema muito grande, que ele existe em função da AWS, só que não é só pela AWS. Não é só a AWS que você vai encontrar lá. Você vai encontrar todo tipo de fornecedor, pessoas. É um evento incrível. E para fechar aqui o nosso episódio, qual a quantidade, Eric? A gente foca em quantidade ou entender a coisa? Como que funciona? Bom, assim, eu posso falar pela minha experiência. Acho que a questão da Golden Jacket ela é uma jornada muito pessoal, porque, bom, eu levei quase 6 anos para conquistar o título da Golden Jacket, né? Mas existem pessoas no LinkedIn que conseguem tirar um intervalo de 1 ou 2 anos, né? Então eu consigo falar um pouco pela minha experiência, tá? Eu vi um cara que falou que tirou em um mês. Exatamente. É isso. Em um Então, mês eu não faço nem o curso. assim, eu falando pela experiência do Eric, tá? Não se apressem, assim, no sentido de estudem com calma, porque a responsabilidade que vem depois da certificação tem um peso muito forte, tá? Então estudem com muita calma, se engajem com pessoas, faz networking. Você tem um colega seu na sua empresa que tirou a Solutions Architect Professional, vai bater um papo com ele ou com ela, entende como é que é o dia a dia dela, o que ela faz depois que ela pegou a certificação, o que ele faz. Então estudem com calma. Assim, não estudem para passar no exame, estudem para assumir o cargo. Muda, Assim, a né? certificação, também a Golden ela abre portas, mas ela não sustenta. Sim. Então, você vai ter que sustentar isso depois, né? Sim. Se você não tem... então, quem não... Como que é? Aquela história de quem não pode não desce pro play. Eu esqueci a expressão. Quer brincar, não Quem não sabe brincar não desce pro play. Então, principalmente eu acho que a dica que eu posso dar para quem está estudando ou quem quer, eu quero almejar o Golden Jacket, a minha dica eu sei que você quer pegar logo, eu sei, todo mundo aqui acho que passou por isso, eu quero essa jaqueta, mas não por etapas. Vai com calma e assim, o principal, eu falo que foi meu projeto Everest, eu falo que esse é o meu projeto, pegar o Golden Jacket, eu chamo de projeto Everest, porque você é o inimigo de você mesmo, não se compare com ninguém. Então, assim, domine o conteúdo, vai com calma, entenda que você é um ser humano, vai ter domínios que você não domina e está tudo bem, você está estudando para isso, por isso que você está se preparando para o exame. Eric, eu vou levar então, mesma coisa que você levou, eu levei 6, o Rica, que acho que levou quase o tempo que eu, não tem problema, porque não é uma corrida. Então, assim, a Golden Jacket não é uma maratona, né? É uma Não é uma corrida de 100 metros. Né? Posso só colocar uma coisa que você falou? Porque a gente não pode se comparar, no sentido de o fulano é melhor do que ou eu sou melhor que o fulano. Isso nunca funciona. Mas a gente ter pessoas que estão dispostas, disponíveis, como referências, isso a gente nunca pode deixar de fazer. Olha a referência que eu tive aqui, ó. Cara, você tá falando de referência. Olha a referência aqui, ó. O Wagner foi um dos primórdios aí. Eu tenho as minhas referências. Quem eram as minhas referências? A Érica, o Dan, meu amigo Adriano. Pessoas próximas. Ter pessoas referência ajuda muito. Mas nunca se compare. Do tipo, desculpa o palavrão, eu não sou tão bom ou eu sou melhor que. Essa conta ela nunca vai fechar. Porque as pessoas têm experiências de vida diferentes, experiências técnicas, profissionais. Não é só técnico, né? Não é só técnico. Tem a questão emocional, tem a questão de comportamento, né? Inclusive, depois a gente pode trazer algumas pessoas para falar sobre esses temas, né? Sim, e acho que todas essas pessoas que eu citei, e quantas pessoas que estão no nosso grupo, que vão assistir aqui e vão falar, poxa,
eu quero compartilhar minha experiência, porque eu tenho coisas para pôr que aqueles 3 ali não colocaram. E é assim que funciona o jogo. E uma dica, assim, né? Pelo menos funcionou para mim. Se você tem um foco realmente em finalizar, não sei que momento da sua jornada você está, crie âncoras. Então, assim, vou falar coisas absurdas aqui, talvez pareça, né, absurdas. Mas, por exemplo, quando eu decidi que realmente eu ia tirar o Deject, foi no último dia do ano de 2024. Eu comecei dia 1 de 25, falei, em 25 eu vou tirar, né? E aí tinha uma foto que me marcou muito, que é a galera lá no Reinvent. Eu vi. Todo Estava lá, você estava, né? Com as jaquetas e tal. Aí o que eu fiz? Eu criei um grupo de WhatsApp comigo mesmo. Essa foto foi a primeira coisa, né? E era a foto do grupo. E coloquei o passaporte, ficou na minha mesa 2025 inteiro. Né? Eu queria ir para o Reinvent, eu ia de qualquer forma, né? Que mais? Os outros eu nem vou falar, né? Não vou comentar, mas assim, crie âncoras, né, cara? Que você vai se perder no meio do caminho, você vai querer fugir do objetivo. E você fala assim, pô, eu quero fazer isso, quero concluir isso. Mas ao longo de um ano, cara, muita coisa acontece, né? O que você quis dizer com âncora? Eu não entendi. Você cria uma referência para você não esquecer do seu propósito, né? Então você ficar na sua vida, ficar visual, né? Perto de você ou no seu celular, alguma coisa que você vai olhar ali, você vai lembrar, putz, eu tô escapando do objetivo, entendeu? Quando eu faço meu plano de estudo, eu faço estrelinhas. Quando eu preciso quando eu quero uma coisa muito legal, como foi a jaqueta, eu coloquei uma estrelinha na minha última prova. É a mesma coisa. Sim. Cara, assim, foi uma coisa tão assim, aderente, porque ao longo desses quase 6 anos que eu demorei para pegar a jaqueta, eu tive até perdas pessoais, assim. E, pô, nessa hora, peguei assim, pegar o Golden Jacket porque a gente conversou. Você vai trocar, às vezes, está descansando para poder estudar. Você tem que estar com uma cabeça muito focada naquilo. Então, essa questão do propósito que você falou, e que tem tudo a ver, cara. Porque, por exemplo, eu sofri, né, como eu falei, perdas pessoais, assim, que te abalam um pouco. É impossível, né? E nessas horas eu até dei uma balançada, sabe? Eu falei, putz, cara, não sei se vai ser para mim, não. Estou num momento muito fragilizado. E nessas horas que Você surgiu. dá uma respirada, né? Nessas horas que a questão do propósito, de você, sabe, entender por que você está fazendo aquilo. Porque quando você estava lá no practitioner, por que você resolveu fazer aquilo? É aquilo que você falou, que vocês falaram. Quando você está na metade do caminho, você vai começar a dar uma escapada. É normal. Você tem que entender por que você começou aquilo. Eu começava 1000 cursos. Não, estou estudando para DevOps, eu vejo um negócio aqui, putz, né? DevOps, um exemplo claro. Putz, aí eu comecei a mexer com o Kiro ali e tal, construí algumas aplicações, justamente para reforçar a parte de DevOps, né? Criei lá a esteira de CICD e tal, não sei o quê, mas no final, cara, eu já estava há 15 dias mexendo com o Kiro, né? E a prova eu parei de estudar e tal. Depois eu voltei, né? Falei, não, cara, você está viajando, volta para o seu objetivo. Eu estou assim com meu Python. Bom, eu acho que nós falamos aí de todos os itens aí que nós planejamos, né? Então, queria agradecer mais uma vez. Não sei nem se a gente se apresentou no começo desse episódio, então vamos se apresentar agora, né? Sou Ricardo Golias, fundador da comunidade, e aqui os dois cofundadores, né? O Eric e o Wagner. Então, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, né? Tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho. O que a gente vai falar no próximo episódio? Próximo episódio, no episódio 4. Isso aí. Deixa eu perguntar aqui pro Kiro, cara, que eu não vivo mais sem ele, né? Vocês estão muito próximos. Eu não vivo sem ele mais, cara. Ele que é meu assistente aqui, então. Ó, episódio 4, né? Episódio 4 nós vamos falar AWS em 2026 para onde o jogo está indo. Então a gente vai falar de GenAI, mudança de perfil profissional, as novas certificações, o que esperar, né? E conselho para quem está começando em 2026. Na verdade, nós já estamos aí no mês de maio, né? Sensacional. Show de bola.
Então é isso, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.